eu queria tocar num assunto polêmico, referente inclusive ao MBL. Eu quero aproveitar que eu tô aqui, o representante do MBL, pra gente colocar na mesa algumas coisas que foram ditas aqui, inclusive, né, sobre o meu movimento, sobre meus amigos, inclusive. Então acho que é um ambiente legal pra gente poder trazer de forma educada, claro, as ideias que se passaram aqui e falar sobre isso. Perfeito. Qual é o meu ponto, assim, em um universo paralelo, você é uma pessoa muito inteligente, especialmente em debates, e especialmente em estrutura de debates. Obrigado. Você entende as premissas, você entende os conceitos. Então, você fala muito em ad hominem e outras coisas do tipo. Sim. Esse argumento que você dá, por exemplo, de extrapolar para o limite e falar assim, eles querem copiar aqui no Brasil... Eu poderia ver, e eu já vi, talvez, eventualmente, nessa própria mesa, um Jones Manuel ou um Gaio Fato falando assim, o que o MBL e o Arthur quer fazer, quando ele fala, por exemplo, do que o Bukele fez no negócio, é deixar o Brasil copiar o negócio, é absurdo. E ele aqui paga de pseudo-intelectual para falar um absurdo, que se o Bukele ouvisse o que o Arthur fala... Ele falaria a mesma coisa, o mesmo argumento. Assim, você tira os personagens e jogaria para extremos. No meio disso, o que tem? O que tem de fato que a gente pode absorver da China, por exemplo? A BIM, hein? Aqui a BIM tá espionando ultimamente a gente aqui. Deixa eu só ver assim, isso aqui é quando toca assim, aqui é urgente. E aí, Marão? Desculpa. O que falaram mal do MBL aqui, Marão? Não, tem um cara que ele vai saber, mas ele veio de Cartola. Cartola? Teve um o Nando Moura. Cartola, Ele é muito fã do Arthur. Ele veio como mestre do capitalismo aqui. Mas não vou falar de Nando Moura, não. Nós vamos falar dos comunistas que vieram aqui, de críticas, inclusive, que vocês concordaram. E eu acho que é bom pra gente esclarecer. E aí o que eu tava falando é que, assim, eventualmente, a forma como você constrói, eles também podem, eu vi isso acontecendo, e a gente sempre conversa sobre isso. O que eu gosto de você, e eu já defendi você algumas vezes aqui dentro, e com o próprio Tamir, por exemplo, eu mediei uma conversa eventual em algum momento que teve briga, tipo assim, eu considero vocês pessoas intelectualmente abertas e dispostas a conversar e ouvir. Sim. Então assim, se você veio aqui hoje, inclusive, é por isso. Sim, óbvio. Então, partindo dessa premissa, eu sempre dos dois lados tento fazer, ok, deixa eu ver o centro da questão, o que mais importa. O centro, em geral, também não vai gerar nem audiência, nem a própria... os próprios anseios do que os públicos esperam. O Jones Manuel e o Gaio Fato, quando vem aqui, muitas vezes eles não estão falando o que eles pensam, mas o que um certo público por trás também vai crendo, né? Uma unidade. Como que você separa essas coisas do que são os ataques pessoais versus as ideias do que são sendo combatidas? Primeiro lugar é o seguinte, só esclarecendo aqui, né? Eu não tô falando que quem é esquerdista é vagabundo, não tem nada a ver. O Tamir, por exemplo, eu tive a oportunidade, inclusive, de debater com ele no 20 contra 1. Ele foi a minha primeira interação. Nós sentamos, ele foi a minha primeira interação e a primeira interação ele ganhou de mim. Ele chegou, a gente foi falar de FGTS, eu dei uma escorregada, ele me deu uma mitada por cima e ele foi muito educado. O Tamir é um cara que eu discordo dele e eu tô chamando ele pra gente fazer, eu não sei nem se eu posso chamar isso de debate, né? O Charlie Berkeley também, outros caras, pra gente, uma conversa sobre o livro amarelo que eu tô propondo, que a gente vai falar disso aqui mais pra frente, mas porque essas são pessoas que querem discordar de mim nas ideias. Eu acho que a gente tem que imprimir dinheiro, ou não. Eu acho que a gente tem que ter tripé macroeconômico. Eu acho que não. Beleza. O que não pode é um vagabundo, tipo o Jones Manuel, vir aqui no podcast de vocês e falar assim, não, Cortudo vai só com voadora na cara. Entendeu? Porque quando um cara começa a falar isso, quando o cara começa na internet me chamar de nazista, começa a me chamar de fascista, começa a me chamar de racista, ele está legitimando um psicopata na rua fazer igual fizeram com o Charlie Kirk. O cara me dá uma facada, como já tentaram fazer com a Amanda, como já tentaram matar 2 coletores do Partido Missão, 2 vagabundos do UP tentaram matar 2 coletores do meu partido, da Missão, por causa desse discurso aí. Não, você é nazista, com você eu não converso. Coletor o quê? De assinatura? Tinham 2 coletores de assinatura na Paulista, com a barraquinha da Missão, tudo certo. O cara foi com uma faca, outro com soco inglês, foram pra cima e foram pra matar os caras. Só que a polícia estava presente e prenderam os caras em flagrante. Outro cara meteu uma faca na mala e foi atrás da Amanda lá na Paulista. A gente pegou o cara e mandou prender o cara. Esses entendeu? São os extremos. Os extremos que vêm nos podcasts e falam esse tipo de coisa. Não, porque o Arthur vai só na porrada, que essa galera não tem ideia. E na hora que você fala, não, irmão, senta na minha frente, vamos debater as ideias então. Me desmascara, mostra que eu sou um racista. Mas até onde ele disse, eu não lembro do episódio completo, mas até onde eu entendi, ele falou, pô, o Arthur tá fora
da política. Eu quero falar com o Renan Santos, alguma coisa assim. Tá, Ele não, queria mas mirar alguém que não, estava... não, mas o argumento do Jones é assim, eu não quero debater com o Arthur por causa de relevância política. Não. O argumento dele é assim, esse cara é um nazista e com ele é só com voador na cara. Esse argumento não tem como passar pano, cara. Só que é o seguinte, o cara defendeu a minha morte. A partir do momento que eu chego e falo que você é nazista, eu estou falando, esse cara tem que morrer, porque pra mim nazista tem que morrer. Então, a partir do momento que eu falo isso, eu estou legitimando as pessoas a agirem com uma determinada violência com essas pessoas. Nisso aí eu vi, acho que há um tempo, acho que o próprio Nando Moura lá fez alguma coisa falando que alguns membros do MBL, afiliados, eu não sei, que estavam envolvidos em células nazistas, alguma coisa assim. Não. Como vocês fazem um controle, ou pelo menos só para entender, como que vocês fazem um controle de quem está no grupo para não entrar numa dessas? Vamos lá, primeiro lugar é o seguinte, qualquer pessoa pode falar que vou na internet, falo assim, eu sou o João 32642, eu sou do MBL, eu adoro Hitler. Não, peraí, isso não é prova de nada. Entendi. O que aconteceu foi que um rapaz, o Ben Pontes, que é nosso amigo, ele trabalha pro Guto Zacarias. Como é que um cara desse pode ser nazista? Ele foi no podcast do Vic Vanilla, e depois saiu curtindo um monte de posts do Vic Vanilla, e um deles era de uma menina que tava com uma camiseta que era supremacista, uma parada assim. Puta, ficou zoado isso daí, e ele curtiu errado, porque ele farmou like. Aí, uma coisa que eu pergunto até é o seguinte, vamos supor que um cara é verdadeiramente nazista, e ele quer ser político. Qual a vantagem que ele tem em expor isso? Em chegar na internet e falar, tamo junto, irmão, aqui é ideia supremacista, hein? Assim, nem faria sentido se ele realmente fosse. Então, o que esses caras falam não é isso. O Jones Manuel chegou a pegar uma foto do Kim, um meme, cara, um meme do Kim, como se ele fosse um soldado japonês, e falou, olha aqui, ó, o meme, olha como ele é nazista. Esse é o nível dos caras. O Jones Manuel já falou que eu sou racista porque eu imito ele. Que ele fala daquele jeito dele esquisito assim. E, meu irmão, o cara tá me chamando de nazista, ele não aguenta uma zoeirinha com o jeitinho dele de falar. Sabe, vira homem, mano. Mas ou você é revolucionário. Não é o sotaque, não. Eu tenho um monte de amigo pernambucano. Não tem nada a ver. Isso é o jeito esquisito que ele fala. Não, o Jones Manuel é um cara esquisito, irmão. Agora, ou você é vítima, ou você é revolucionário. Escolhe um. Você não pode ser um revolucionário. Ele, de maneira xenofóbica, está tirando o sarro do jeito que eu falo. Então você não é revolucionário de porra nenhuma. Entendeu? O cara vai lá no nós, o povo soviético. Esse é o Jones Manuel. O Jones Manuel não é um professor de economia que vem aqui. Não. O Jones Manuel é o cara que vai no Twitter falar nós, o povo soviético. Com ódio nós temos que matar o ministro supremo. Esse é o Jones Manuel. Que vem aqui e fala que comigo é só com voadora na cara. Esse é o cara. Então, independente do Jones Manuel, o Chavoso da USP também, que nunca me xingou pessoalmente, até onde eu sei, foi um cara que foi num podcast falar pra mim, policial não é classe trabalhadora, e tem que ter revolução e tem que matar eles também. Ele falou essa parada, irmão. Então não é que eu tô vindo aqui no ad hominem xingar um ou outro. Os caras defendem ideias extremistas. Eles defendem a ideia de matar policial. Então você vai falar, vamos discutir com o Frederico Crepe, por exemplo. O cara é inteligente pra caralho. Demorou, vamos sentar aqui. Eu não conheci ele ainda. Não sei nem se ele já me xingou. Mas ele é inteligente, ele vai no argumento. Concordo com isso, discordo daquilo. Olha esse gráfico aqui, olha esse dado. Beleza. Tamo beleza. Agora o que não pode, esses caras fazerem isso. E aí eu vou tocar num assunto aqui. Quando tava a Carol Sardá aqui, né, e o Jones Manuel, eles começaram a falar da Amanda e você corroborou com algumas ideias dele. Mano. Não, eu tô falando uma boa. Pode falar. Tô falando uma boa. Por exemplo, preciso lembrar o que é, mas... Eu vou falar, por exemplo, eu tenho aqui a minutagem certa porque eu anotei pra não falar besteira. Não, sabe por quê, cara? Vamos reagir? Vamos reagir. Se quiser, a gente faz, mas eu acho interessante a gente falar exatamente o que foi dito pra gente proteger. E eu até agradeço o espaço que vocês estão me dando pra poder defender no mesmo lugar aqui. Na 1h27, né? Vocês estavam zoando, né? Que a Amanda era a dama do auxílio. Você até chegou a falar, mas quem é? Não foi essa Amanda que pediu auxílio na pandemia? Qual a linha de financiamento? Quem é o empresário por trás da Amanda? Então eu vou aproveitar essa oportunidade para responder a tua pergunta. Legal. Cara, a Amanda Vitorazzo é uma pessoa que ela tinha recebido auxílio ou não? Ela recebeu auxílio. Então, o que aconteceu nessa época? Uma pessoa... Eu até esqueci o nome do perfil. Amanda que foi eleita vereadora em São Paulo, é isso? Tá bom. Eu não pedi auxílio agora, tá? O que aconteceu foi o seguinte. Uma pessoa, eu não lembro agora que perfil de esquerda, pegou uma foto da Amanda de 10 anos atrás, onde ela estava no México. Ela trabalhava num circo, ela era bailarina de circo. Não sei se alguém aqui sabe como que é a vida de uma pessoa circense. Não é uma vida de luxos. Você vive em trailer, é itinerante, foda. né? Inclusive, curiosamente, você sabe quem é o Guga Figueiredo? É um careca que desmascara uns influenciadores. Não. É um cara da hora. Eu já fiz um podcast com ele, um cara gente fina. Ele desmascara uns influenciadores que engana as pessoas aí. Curiosamente, ele trabalhou com ela nessa época no circo. Caramba. E aí pegaram uma foto dela, que tava lá
Tava lá no México. E aí um cara falou assim, a Amanda pediu auxílio pra ir viajar pro México. Aí começaram a dama do auxílio, dama do auxílio, dama do auxílio. Qual que é a história da Amanda? A Amanda, né, que não tem pai, ela e a mãe dela viviam sozinhas numa casa. E a Amanda não estava nem conseguindo pagar a parcela da casa dela, nem do carro dela. Deu pandemia, elas trabalhavam numa empresa, né, elas tinham uma empresa de transformar fita e DVD em arquivos digitais. A empresa dela faliu. A pandemia veio, acabou com o negócio dela e ela perdeu o carro. Ela tinha um Fox 2007, sei lá. Perdeu o carro, ela não conseguiu pagar as parcelas. O banco tomou e ela tinha já 2 parcelas da casa dela atrasadas. Ela foi lá e pediu auxílio. Isso não tem problema nenhum. E outra, nós defendemos esse auxílio. O Movimento Brasil Livre defende auxílio para quem realmente precisa. Bolsa Família, outras auxílios sociais. Não da maneira como está posta, mas sim, inclusive, eu não me baseio nisso para defender essas coisas, mas na literatura liberal, se pegar Milton Friedman, tem o imposto de renda negativo, que é basicamente programa assistencial. Eu não vou vir aqui dar uma de liber bobo, tá? Porque o Mises falou, não tem isso, não. Tá, mas é só para você entender que a gente defende isso. Então não tem... cara, o que mais tem é liber bobo. E por isso que, inclusive, figuras como queima um filme da direita, essa galera? Caralho, mas muito. O cara que é muito doutrinário, não, porque eu li aqui que o liberal Ludwig von Mises disse que o Estado não é... Ricardo, viu o musical? Isso aí foi a Renata Barreto lá com o Elias Jabor, que o Elias Jabor, né, o cara inteligentíssimo destruiu ela ali. No argumento. No argumento. E aí, que eu tava falando... da Amanda. Então, assim, então não tem empresário por trás. Véio. Tem linha de financiamento. A Amanda, quando ela apareceu em 2019, ela foi no meu gabinete. Falou, cara, o seguinte, Arthur, eu tenho uma militância de causa animal em... Até esqueci o nome da cidade que ela esqueci. Em Taboão. Cara, eu vou disputar o governo, vou disputar a vereança, gosto das suas ideias. E eu falei pra ela, Amanda, faz o seguinte, não ganhe a eleição na sua cidade e perca comigo em São Paulo. E ela foi foda, meu. Ela falou, demorou então, vou perder pela causa. Foi e perdeu a eleição sabendo que ia perder. Disputou pra fazer campanha bonita, sem fundo eleitoral, do jeito certo. Cara, foi lá e disputou pra perder, pra estar no time. Então a Amanda é foda, cara. A Amanda é uma das pessoas mais fodas que tem. Trabalha pra caralho, é a primeira a chegar nos lugares, a última a sair. Quando a gente fez campanha em 2022 para vários candidatos, tinha o Beraldo, tinha o Guto, tinha o Renato, tinha várias pessoas, a gente tinha que brigar para as pessoas não quererem trabalhar com a Amanda. Outra crítica que você fez também, não tem problema, cara. Você falou uma coisa também imprecisa. Eu tenho 1 minuto aqui, você falou acho que no 29 minuto, 29, 28, aqui. Não, cara, eu vou falar uma coisa. Porque dá pra gente responder. Você falou no minuto 47, né, sobre o método MBL, aspas suas. Eles pegam prefeitos de cidades pequenas, né? Depois no 49 você falou o seguinte, quando eles vão, por exemplo, esse é um clássico, a galera sai nas ruas para entrevistar e pega uma manifestação, pega 2, 3 que não sabem explicar muito bem, né? Nunca pega quem tá ali em cima do palanque. A esquerda também faz isso. Só que pega ali um outro, isso é mentira, cara. Eu vi agora um monte de gente na manifestação do Bolsonaro no 7 de setembro pegando depoimentos dos Biruleibe, o cara que tava rezando pra pneu. Você fazia isso, vai. Primeiro que é o seguinte... Você não subia, o palanque lá e conversava com o líder da manifestação. Primeiro que lugar, seguinte, pegar o Biruleibe é legítimo. Se o cara tá na rua, é Biruleibe, vou mostrar que quer dar depoimento, dá. Segundo ponto, cara, os meus vídeos são repletos de eu fazendo literalmente isso. Subindo no caminhão de som e falando com o líder da manifestação, falando com o líder sindical, entrando em escola, falando com o professor, entrando na universidade, falando com o professor, entrando em sindicato, falando com o líder sindical, falando com o político. Cara, tomei um pescotapa do Ciro. Encontrei o Jean Willis dentro do Congresso. Então, eu entendo, cara, e assim, eu vou te falar uma coisa assim. Não é método? É óbvio que é um método. É um método, e é um método legítimo. É um método legítimo, mas não é um método de pegar o Wilker Leão, não me compare com o Wilker Leão, cara. O Wilker Leão é outra coisa. O que eu faço... E eu sou contra o que esses caras hoje fazem, que é realmente fazer vídeo de 3 segundos. E aí, você é de direita ou esquerda? É de esquerda. Comunista! Acabou o vídeo. Não, pera lá, velho. Os meus vídeos eram vídeos de 20 minutos. Eu contava uma história no meu vídeo. Eu pegava o Biruleibe, pegava o professor, pegava o líder sindical, pegava o político profissional, pegava todo mundo e eu fazia pautas complexas com aquele vídeo. Então, pera lá, o meu vídeo é outra coisa. E eu entendo a tua indignação. E realmente eu compartilho dela quando a gente vê o que virou hoje a internet. E essa crítica eu aceito. Se você fala assim, puta, Arthur, o teu método foi levou copiado. Não copiado. Ele foi distorcido e virou uma coisa tosca. Essa crítica eu aceito. E aí eu respondo pra você dizendo, hoje eu sou crítico desse método. Às vezes eu brigo com o meu próprio público pra falar que o que o Pavanato faz, que o que o Holliday faz, que o Vitor Ruiz faz, é zoado.
Beleza. Mas o Pavanato conseguiu, né? Sucesso através do método. Sim, mas eu não tô falando que é zoado porque ele não consegue sucesso. Ao contrário, o método dá sucesso, por isso que ele tem que ser combatido. Agora, não dá pra falar que o MBL faz isso. Isso não é método do MBL. Nós temos uma revista impressa, nós temos um livro amarelo, nós temos nós fazemos 3 lives por dia, nós vamos pra debate, nós disputamos eleição, nós fazemos campanha, nós temos um projeto a ser discutido. Sim, vocês foram pivotando. E, aliás, isso foi muito bem colocado pelo Renan quando esteve nessa mesa aqui. Ele trouxe ali o Valete e tudo mais. Cara, disso. Foi no início do ano. Ele veio esse ano ainda? Foi interessante. Foi no final do ano passado. Foi no final do ano passado, acho. Pô, legal. Não lembro. Falou sobre o livro amarelo, que acho que ainda não foi, não saiu. E ele explicou um pouco da revista. Só que se a gente olhar as origens do MBL, o próprio Kim tinha presença digital, você... Então a união disso... Mas a presença digital não é ruim por si só. Não, concordo. Mas ali o método pode ser pivotado, a revista e tudo mais. Entendo, se não me engano, pelo que o Renan falou, a revista era algo para bater de frente... Com a Piauí. Com a Piauí, por ser um negócio impresso. Posso fazer? Não, mas só para você entender. O MBL nunca foi um movimento, vamos chamar a atenção a qualquer custo. Não é que a gente era isso e a gente melhorou. Não era. Eu vou dar um exemplo para você. Em 2016... Mas como não era, chama atenção a qualquer custo? Não. Pô, chamar, de Power Rangers. Chamar a atenção não é uma coisa ruim por si só. Tá. O problema é você só chamar a atenção. A gente tem o trabalho a ser mostrado. E a gente faz o quê? A gente faz vídeo, não só de Power Ranger, eu fiz vídeo Sim, com a Amanda Loirinha da Lesp, demorou. A gente também faz o show. O show não é problema. O problema é quando é só o show. Um exemplo que eu dou sempre que é o seguinte, olha só. 2016... O Michel Temer era o presidente com menor aprovação, acho que da história da democratização até agora. Ele tinha 3% de aprovação. 3%. O discurso da esquerda, primeiramente, fora Temer. O discurso da direita era, esse cara aí é socialismo fabiano, ele tá junto com o PSDB, ele não tinha nenhuma aprovação. Ele apresentou uma proposta de reforma à Previdência. O Bolsonaro falou, não existe déficit na Previdência. O Eduardo Bolsonaro falou, não existe déficit da Previdência. O PSOL falou a mesma coisa, não existe déficit na Previdência. Nós, sem nenhuma aprovação popular, falamos, tem déficit na Previdência e tem que reformar. A gente foi xingado, cara, por absolutamente todo mundo. Por defender uma reforma que é difícil de explicar, que é impopular, mas é o certo. Então, e isso na época... Eu lembro bem dessa época, porque foi bem quando o meu canal começou a crescer e eu estava sendo chamado por vários grupos de direita. Então o bolsonarismo me chamava, os intervencionistas me chamavam, os grupos liberais, IFL... Isso é pré-MBL, você está falando? Não, o MBL já existia, o meu canal estava crescendo e aí eu era chamado, o Vem Pra Rua me chamava o Partido Novo. Eu era tipo assim, essa época, eu até brinco, as nuvens eram de algodão. Você gosta do PT? Não. Você gosta do PT? Não. Então somos todos amigos, era isso. E aí eu falava pros caras, mano, você viu que o MBL tá propondo um negócio aí de reforma da Previdência? Não, peraí, velho, isso é a coisa mais importante. Eles chamaram o Paulo Tafner para fazer um congresso pros caras. Ele deu uma aula e eu entendi que a Previdência é o principal problema do Brasil hoje. A gente tem que falar disso. Não, cara, vamos falar de 10 medidas contra a corrupção. Não, cara, 10 medidas contra a corrupção são ruins. Não, são ruins, mas você é a favor de corrupção? Não, cara, mas aqui, isso aqui dá superpoder pro MBL. Então, o MBL sempre fez a escolha difícil. E vou dizer para você, depois da briga com o Bolsonaro e do derrete MBL, que nós derretemos mesmo em 2019, a gente só se manteve em pé e a gente só tá mais forte do que nunca por causa da coerência. A gente conseguiu um público que falou, mano, esses caras são foda, eu tô com eles até o fim. É um público que confia na gente pra caramba. Nisso por conta muito do êxodo da galera que era pró-Bolsonaro, que tava dentro do movimento. Por conta da nossa coerência, velho. Foram vários filtros que foram passando. Eu queria puxar a pergunta pra uma outra ótica, assim. Você não acha que no todo não é bom a posição que o MBL tem, em que ele é sempre acusado pelos incoerentes, né? Então que boa parte das acusações são essas rasas ou que não tem grande proposta. Porque assim, o que eu acho que é um grande feito do MBL como um todo é, hoje, você pega as forças do Brasil, você consegue pensar assim, uma direita, esquerda, um centrão, e um MBL que é descolado disso. Sim. Ninguém vê como alternativa, por exemplo, o Novo. Sim. Ninguém vê como alternativa a outras coisas. Então, velho, nesse sentido, o MBL faz um ótimo trabalho de unidade como algo diferente. Nesse sentido, não é melhor você ter esses polos atacando com idiotices para que você possa se manter coerente e angariando... Vamos lá, do ponto de vista moral do ponto de vista estratégico oportunista não. Porque, por exemplo, se eu fosse um oportunista, ou se o MBL fosse um grupo de oportunistas, como é o Partido Novo hoje, a gente faria o que esses caras fazem, que são estratégias covardes de tentar farmar o máximo possível dentro do seu público, independente da coerência. Então vamos lá. Vamos pegar o caso do Fernando Holliday. Fernando Holliday era MBL,
Em 2022, em 2020, ele disputou a eleição, ganhou como vereador na minha chapa de prefeito. Em 2022, ele falou, pessoal, vou sair e vou pro Novo. Pô, que pena, tal, beleza, tamo junto, um abraço, vai lá. Ó, sou nem Lula, nem Bolsonaro, tô com o Partido Novo, não atacava ninguém, perdeu a eleição. Falei, cara, tá muito ruim. Quer saber? Desculpa ao Bolsonaro, desculpa ao Bolsonaro, desculpa ao Bolsonaro, MBL é um bando de filho da puta, desculpa ao Bolsonaro, o que aconteceu com ele? Ficou gigante e elegeu o vereador mais votado de São Paulo, que foi o Pavanato. Então, em termos estratégicos, se você for um oportunista, não venha pro nosso caminhão. O nosso caminhão, ele é ruim, você só vai perder. Agora, em termos de coerência, de você se olhar no espelho e falar, puta cara, eu tô fazendo a coisa certa. Hoje, por acaso, tá? Hoje, eu reagi na live, um corte do Rodolfo, do Raimundos. Você lembra do Sim, Raimundos sim. e tal? Vocalista. Eu gostava pra caramba de Raimundos, né? E aí ele saiu porque ele se tornou um homem religioso, tá? Eu não concordo com essa posição. Eu não acho que as músicas do Raimundos fira um deus. Não concordo com isso. Mas ele falou uma coisa, cara. Ele tava no podcast, até no Ticaracatecast lá do Bola e do Carioca. Ele falou, meu irmão, eu sei que se eu voltasse pro Raimundos, muita gente ia ficar feliz. Eu ia ficar muito mais famoso. Eu ia ganhar muito dinheiro. Só que eu não ia conseguir me olhar no espelho. Porque não é o que eu acredito. Isso está em falta no Brasil. Pessoas que decidem perder em nome do que acredita. Tipo, irmão, ó, se eu for por aqui, nós vamos ganhar pra caramba. É like, é view, é dinheiro, é voto. Vamos por aqui todo mundo junto. Puta, mas tá errado, velho. Cara, se eu for por aqui, eu vou tomar pedrada o dia inteiro, irmão. Foda-se, eu vou por aqui porque eu sou esse cara. Isso tá em falta no Brasil, cara. Por isso que eu admiro, por exemplo, e eu respeito tanto os trabalhistas, por exemplo. Eu discordo diametralmente deles. Eu acho que, assim, um dos maiores problemas do Brasil são as leis trabalhistas. Eu acho que a gente nunca vai crescer enquanto a gente tivesse a CLT. Só que eu acho os caras fodas, porque quando você pega, por exemplo, o próprio Tamir ou o próprio Crepe lá, eles não ficam defendendo o que é fácil. Vamos defender o governo do Lula, já que a gente é de esquerda, vamos defender a lacração, já que a gente é de esquerda, para farmar público. Eles decidem ir pelo caminho mais difícil. Isso é respeitável, cara.